Boa noite, meus amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Mais uma vez, nós trazemos de volta uma nova edição do programa Espírita Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, ainda prosseguindo em nossos estudos e reflexões sobre o Espiritismo, e mais particularmente sobre as aparições dos espíritos e a mediunidade, nós então abrimos aqui o nosso e-mail mais uma vez e expomos mais uma pergunta do pastor. E a pergunta do pastor sobre a manifestação dos espíritos é a seguinte. Vamos ver a pergunta do nosso amigo e irmão da Igreja Evangélica, que considera a manifestação dos espíritos como coisa do demônio, coisa demoníaca, satânica, quando está na própria Bíblia e é permitido por Deus. Os espíritos somos nós. É isso que o Espiritismo ensina. Não é nenhuma novidade. Já vem desde o começo da humanidade. O Espiritismo nos ensina que nós somos espíritos e que depois da morte continuaremos vivos, porque chama-se a imortalidade. Continuaremos vivos. E se continuaremos vivos, é verdade, é a imortalidade, porque não se comunicar, não é? Porque não nos manifestarmos e não nos comunicarmos com os vivos aqui da matéria, trazendo informações da vida depois da morte, mostrando que lá tem novos costumes, novos hábitos. O que tem aqui na Terra, melhor ainda, mais aperfeiçoado, nós encontraremos no depois da morte, não é? Tudo isso é trazido pelos espíritos desencarnados. Essas informações do mundo espiritual, mostrando que Deus não é matador. Se Deus não é matador, não mata seus filhos pela morte, morre apenas o corpo, se transforma lá, mas a alma é imortal. A Bíblia fala, ensina, e Jesus deu essa mostra. Está lá ele falando com os, lá no Monte Tabor, Jesus dialogando, conversando com dois mortos, Moisés e Elias, que viveram antes dele, na presença dos três apóstolos, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia não diz que foi o demônio, nem o Satanás, diz que foram os espíritos. Como é que a gente vai negar uma coisa da natureza, um fato, não é? Aí a pergunta do pastor, mais outra, que considera a manifestação dos espíritos coisa satânica, coisa do Satanás, e eles mesmo depois de mortos vão desejar se comunicar aqui com a terra, com a família, os pastores, os crentes de uma forma geral, os materialistas, os ateus, todos vão ficar vivos depois da morte, porque não existe morte. É a informação que os próprios espíritos desencarnados, que viveram aqui como homem, como nós hoje, eles vêm trazer essas informações. E não é invenção do espiritismo, nem é moderno, é desde o começo da humanidade. Querer impedir ou ser contra essa obra é ser contra Deus, é ser contra a obra de Deus, e é querer tapar o sol com uma peneira. Como é que se pode tapar o sol, a luz do sol com uma peneira? É apenas para reflexão, para reflexão. E o pastor então pergunta, se existisse, ou melhor, é a pergunta do pastor, se existe vida depois da morte, porque quem morreu não vem dizer. O nosso querido pastor está completamente equivocado. Vem dizer
Quem morreu vem dizer. Todos não vêm, porque precisa da permissão de quem? De Deus. Para ocorrer as manifestações dos espíritos, é preciso a permissão de Deus. Quem tem merecimento, Deus permite que venha trazer a mensagem aos familiares, consolar os familiares, não é? E eles vêm pela visão, pelas aparições dentro de casa, ao povo da família. Isso aí é uma coisa comum e se tornará no futuro, que o Espiritismo explica, não é? Se tornará no futuro para a humanidade uma crença comum. Quem não aceitar é que vai ser criticado, porque isso sempre ocorreu. Agora, todo mundo não vê, porque não tem o merecimento. Quem tem o merecimento morre e vem mostrar essa família, consolar o filho, a viúva, ou a desencarnada vem consolar o viúvo, consolar os filhos, a família, porque Deus permite. E se chama o quê? Manifestação dos espíritos. E vem dizer, logo o pastor aqui está equivocado. Porque quem morreu não vem dizer, vem todo dia, toda hora e todo instante. Porque o mundo espiritual é aqui mesmo. O mundo espiritual é o mundo invisível, mas é aqui. As duas humanidades estão conectadas, fundidas, ligadas. A humanidade desencarnada, que lá está meu pai, minha mãe, meus parentes, e o seu pai, seus parentes também, dos crentes, dos protestantes, dos negadores, dos que dizem que a manifestação dos espíritos é coisa de Satanás, é coisa de diabo. Não é nada disso. Não é o Satanás, é seu pai, é sua mãe, seu tio, seu irmão, que está tudo no mundo espiritual e querem se comunicar. E vêm e se manifestam através da visão, da audição, pela mediunidade. Isso não é coisa do Espiritismo, ele não inventou nada disso, é desde o começo da humanidade. O Espiritismo entra para explicar como a coisa vem, como ciência, filosofia e religião. Na parte científica do Espiritismo, ele entra nessa parte para explicar. E diz que não é sobrenatural as aparições dos espíritos. E diz que não é milagre. E tampouco que é coisa de Satanás. E a própria Bíblia não diz que é o Satanás. São os crentes, os que interpretam mal a Bíblia, é que é a opinião pessoal dele que diz que é Satanás, não é a Bíblia não. Agora, interpretam mal a Bíblia e acusam a manifestação coisa de Satanás. Equívoco. Precisa estudar mais e conhecer mais a Bíblia e interpretar melhor e deixar o fanatismo de lado. Porque a Bíblia é um livro valioso. O Espiritismo aprova a Bíblia e na recíproca a Bíblia também aprova o Espiritismo, não é? Mas a Bíblia, sem uma interpretação, é um livro perigoso, que se transforma na maior fábrica de fanatismo, de fanáticos, para quem não sabe interpretá-la. Essa é a opinião do Espiritismo. E então, nós citamos apenas 2 fatos aqui para atender a pergunta do nosso irmão pastor. Ora, diz a história, não é? Que houve um poeta na Itália chamado Dante Alighieri, foi o maior poeta italiano. Ele escreveu uma obra chamada A Divina Comédia. Mas ele escreveu uma parte da Divina Comédia quando ele estava na matéria, no corpo. Poeta famoso na literatura universal está Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. O que é a Divina Comédia? Para quem não sabe, é que ele saía do corpo, não é? Como toda noite a gente sai, eu, você, quem nega, quem não nega, fanático, não fanáticos, não é? Saímos do corpo toda noite. E o que vemos, lembramos com o nome de sonho, pois isso ocorria com Dante Alighieri. E Dante Alighieri, então, saía do corpo toda noite e visitava os planos espirituais. O plano espiritual dos umbrais,
onde estão os espíritos suicidas, viciados e viciosos, não é? Os que alimentam paixão aqui na Terra estão nessa zona, e ele visitou essa zona como espírito, fora do corpo, quando dormia. É explicado isso pelo Espiritismo, porque as religiões não explicam, nem sabem explicar. Aí o resultado, o que ele via no mundo espiritual, aí ele como poeta, e bom poeta, o chefe dos poetas, um dos melhores poetas da humanidade, aí ele escreveu tudo em verso. Chama-se a obra A Divina Comédia, que a Igreja Católica sempre publicou e aceitou, a Divina Comédia. E ele desencarnou e deixou a obra A Divina Comédia incompleta. Mas os versos que a completavam, ele deixou em um cofre, escondido detrás de uma cortina. De repente ele morre, fica no mundo espiritual perturbado. Como era que ele ia transmitir essa ideia para a gente da família, para poder complementar a obra dele, a Divina Comédia? Aí ele à noite apareceu ao filho, o espírito dele apareceu ao filho dele, está na história isto, e disse onde estava, apontou. Aí pela manhã o filho foi lá, afastou a cortina, abriu o cofre e tirou 20 ou 30 versos para complementar a Divina Comédia. E foi isso que ocorreu. Ele abriu o cofre, chamou as autoridades e declarou que foi o pai dele, o espírito do pai dele que se apresentou a ele. Está aí na história, a igreja aceita. Por quê? Porque veio da igreja, aí a igreja aceita. Se vier do espiritismo é Satanás, é o diabo. Mas se vier da igreja é o santo. Mas é a comunicação dos espíritos, está aí. Que vem de Satanás, não é os espíritos que se manifestam. Está aí o fato. Dante Alighieri chamou as autoridades todinha lá, escrivão, advogado, tudo, fez uma reunião e falou o fato. Depois publicou, complementou a Divina Comédia, através de quê? A mediunidade, a manifestação dos espíritos. De quem? Dante Alighieri. Essa é a manifestação dos espíritos. Então, hoje nós encerramos o nosso trabalho, aqui o nosso programa, e voltaremos com o próximo programa com a última pergunta do pastor. Muita paz e até o nosso novo programa, onde contaremos o outro fato, para tirar a dúvida do pastor. Muita paz para todos.